Bom dia, pessoal. Então, vamos dar prosseguimentos em soluções, né? Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre solubilidade. Relembrando da última aula, né, a solubilidade é o máximo que a gente consegue dissolver, né, de uma substância, ou seja, a quantidade máxima de uma substância dissolvida, né? E também a gente definiu a solução saturada, né? Que a solução saturada é quando vocês atingem esse máximo de solubilidade. Quando vocês não atingem, né, vocês vão ter uma solução insaturada ou não saturada, e uma solução supersaturada é aquela que ultrapassa a barreira de solubilidade, ultrapassando o equilíbrio, né? E a gente chama isso de fase metastável, como a gente demonstrou na última aula. Bem, relembrando isso, gostaria de colocar esse gráfico para você que mostra a solubilidade dos compostos, né? Grama de soluto por 100 gramas de água. Muito interessante esse gráfico. Esse gráfico aparece muito nos livros, né? Aparece muito em vários lugares. Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Então, à medida que você sai aqui de 0 grau, por exemplo, para 60 graus, né? Vamos pegar o caso do açúcar. Você aumenta a solubilidade do açúcar. Isso significa que você pode preparar uma solução contendo mais quantidade de soluto, nesse caso o açúcar, né? Aumentando a temperatura, tá certo? O que é importante vocês terem em mente? É importante que o composto não se degrade, né, com o aumento da temperatura, e também que reações paralelas não ocorram, tá certo? O que são essas reações paralelas? São, por exemplo, reações de hidrólise forçada e assim por diante. Isso a gente vai ver mais para frente em fisicoquímica, principalmente quando a gente for falar da dependência da constante de equilíbrio com a temperatura, uma famosa equação que a gente chama equação de Van Hoff. Van Hoff foi o primeiro químico a ganhar o prêmio Nobel, né? Ou seja, o primeiro prêmio Nobel de Química foi dado por esse holandês, né? E um fato interessante é que essa dependência da temperatura, né, da formação, da dissolução de alguns compostos, está relacionado muito com o calor que a gente consegue tirar de uma solução, né, de uma reação. Esse calor que a gente consegue remover da solução, da reação, a energia transformada toda na forma de calor, tem algumas restrições ali com relação à pressão e volume, né? Mas, de uma maneira geral, a gente está falando de uma energia que vocês conheciam lá do colegial como o ΔH, né? Variação de entalpia. Nós vamos definir muito bem a variação de entalpia no curso de Físico-Química 1. Mas aqui o que a gente precisa saber é que, no geral, aumentando a temperatura, nós teremos então o aumento da solubilidade. Saindo aqui do açúcar, vamos para os sais, né? Olha os sais como eles se comportam, né? Para cada tipo de sal, você vai ter um perfil num determinado range de temperatura. Então, pessoal, não existe uma equação definida para cada um deles, a variação da temperatura. O que existe é uma correlação da temperatura de acordo com o tipo de sal aqui que vocês estão dissolvendo. Isso é muito interessante, mostra que a química, às vezes, a gente não consegue fazer uma previsão para todos os sistemas que apresentam uma certa semelhança, tá certo? Um outro fato interessante, olha aqui, é o sulfato de cério, né? O sulfato de cério, o cério em si, ele é utilizado muito como catalisador, é uma terra rara, né? É utilizado também em reações de oxidação, em química orgânica. Mas o sulfato de cério, se vocês aumentam a temperatura, o que acontece? Diminui a solubilidade. Então, esse tipo de hipótese é muito comum nos livros, né, de química, principalmente de introdução à química geral, e esse fato é muito curioso. Por que ele tem esse comportamento? Bem, é muito difícil explicar esse comportamento para esse tipo de composto, porque ele é um composto que ele tem uma afinidade, né? O cério ele tem uma afinidade especial pela água. Ele forma ligações de ligações com a água, certo? Tem uma interação intermolecular forte, mas ele também tem uma outra propriedade que é a organização estrutural da água em volta dele. Ele vai formar alguns compostos que a gente chama compostos de coordenação, que vocês verão lá em química inorgânica, né? E esses complexos, né? Esses tipos de estrutura, né? Dá um caráter especial a esse material.
Se vocês procurarem no Handbook de Fisicoquímica, eu vou explicar para vocês lá mais para frente sobre esse Handbook, né, que é um livro onde você tem todas as propriedades fisicoquímicas de muitos materiais, de muitas moléculas, muitos átomos, tá? Desde temperatura de ebulição, constante de solubilidade e assim por diante. E se vocês procurarem, vocês encontrarão pelo menos algumas exceções, ali em torno de 6 a 10 exceções a esse diagrama. Bem, memorizar o quê? Temos que memorizar que aumentando a temperatura, há uma certa tendência de você ter o aumento da solubilidade, com algumas exceções, tá certo? O fato é curioso aqui que o sulfato de cério, ele diminuindo a solubilidade com o aumento da temperatura, né, ou seja, em baixas temperaturas você consegue solubilizar mais sulfato de cério, esse comportamento é típico comportamento, tá, de gases, pessoal. Né? Por exemplo, aqui eu mostro para vocês a solubilidade, nesse caso é mol por litro vezes 10 a menos 3 pela temperatura, tá bom? Vamos olhar agora esse gráfico, né, onde a gente tem as solubilidades que foram medidas a pressão constante, né, em ATM. Vamos pegar o metano, por exemplo, o oxigênio, o monóxido de carbono, o nitrogênio, o hélio. Todos esses gases que a gente apresenta aqui, tá? Eles diminuem a solubilidade deles, aqui nesse caso, solubilidade em água, tá, pessoal? Todos eles diminuem a solubilidade aumentando a temperatura. Então, isso quer dizer, por exemplo, vamos pegar o oxigênio. Isso quer dizer que se você tiver oxigênio dissolvido na água, à medida que aumenta a temperatura, o que vai acontecer com a concentração de oxigênio na água? Vai diminuir. Então é por isso que lagos e rios, né, no verão, quando a temperatura, né, está mais alta, a quantidade de oxigênio é menor, tá certo? E então essa é uma característica bem comportada, vamos assim dizer, dos gases, né? E nesse caso aqui, né, nós temos essa exceção que eu coloquei para vocês do sulfato de cério, tá bom? Esse aqui eu dei um print na tela do Handbook de Fisicoquímica, né? Na verdade, esse Handbook, ele já está olha aqui, ó, na 100ª edição, né? Ele é da editora CRC. Esse Handbook, todos as bibliotecas de química têm esse livro, né? É um livro bem grande, com muitas páginas. É um livro de consulta, né? Ele tem desde as constantes, unidades, símbolos, terminologias, constantes fisicoquímicas, enfim, propriedades de solo, de polímeros. Vocês podem consultar, tá certo? Aqui eu coloquei para vocês ele online. Vocês também podem consultar ele online, tá certo? Só que ele é pago, então vocês têm que ter uma conta, né, para conseguir consultar. Mas nas bibliotecas, geralmente, a gente tem ele disponível para vocês fazerem consultas sobre as constantes. O que eu fiz? Sabendo desse comportamento aqui, né, que a maioria dos livros didáticos apresentam, eu fui ver se realmente batia com o que o Handbook apresentava, tá certo? E aí eu fui lá no Handbook e consegui pegar a solubilidade, então, né, para o sulfato de cério, a 0, a 20 e a 60. Peguei essas três aqui só para a gente ter uma ideia. Então, por exemplo, a 0 grau a gente vai ter 21,4, a 20 graus a gente vai ter 9,84 e a 60 graus Celsius a gente vai ter 3,87 gramas, né, de sulfato de cério por 100 ml de solvente. Olha que interessante. Então, eu fui plotar esse gráfico. Como que a gente faz o plot? Aqui uma dica para vocês. Aqui eu estou usando Excel, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui nessa coluna A eu coloquei 0, 20, 60, que são essas três temperaturas que eu tenho aqui. E aqui eu coloquei, então, os valores da solubilidade, né? É muito fácil. Agora a gente vem aqui, vocês clicam aqui para escolher, selecionam, então, as duas colunas. Clica aqui para escolher o tipo de gráfico que vocês querem. Eu plotei aqui nesse gráfico aqui e ele me deu esse gráfico dessa forma. Se vocês olharem aqui, então, nós vamos ter
no eixo X aqui, que é o A, nós vamos ter então a temperatura, e no eixo Y, que é o B, nós vamos ter então a solubilidade. Nota que ele decresce, tá certo? Nota que ele decresce aqui. Então, se eu vir aqui agora e clicar neste outro ou neste outro aqui, ele vai me dar o quê? Mais ou menos como que a curva tem que ser traçada, né? Então, se vocês olharem, nós temos aquele decaimento que a gente observou. Obviamente, pessoal, eu peguei 3 pontos apenas para mostrar para vocês, mas vocês podem ir e preencher com mais pontos para a curva ter um fit melhor, tá certo? Ou seja, para a gente ter uma relação entre a solubilidade e a temperatura. Coloquei esses 3 pontos apenas de maneira didática e rápida para explicar para vocês como que eu fiz o plot, né? Então, vamos comparar aqui agora o nosso plot. Fiz o plot aqui, se a gente olhar aqui, ele tem realmente o mesmo perfil, olha. Tá vendo? Daqui para cá nós temos então, eu não continuei para cá, mas dava para continuar, né? Então nós temos aqui esse plot. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você confirma, né? Realmente, né? Geralmente no handbook nós temos, ele é baseado em artigos científicos, em medidas feitas em laboratórios, já consolidados, né, feito várias vezes, ou seja, com um erro já calculado, né? Então eu peguei aqui do livro didático e realmente é o comportamento do sulfato de sério, tá bom? Bom, revisando então o que a gente aprendeu hoje. Então, para a maioria dos sólidos dissolvidos em água, né, a solubilidade aumenta com a temperatura. Este aumento, pessoal, é porque, se vocês lembrarem lá da distribuição de Maxwell-Boltzmann, à medida que a gente aumenta a temperatura, né, do sistema, você aumenta a energia cinética das moléculas, tá certo? Então, vai acontecer isso tanto para o soluto quanto para o solvente. Então, vai ter uma movimentação maior dessas moléculas de soluto, por exemplo, né, e eles tendem a se dissolver mais rapidamente. E no caso do solvente, né, da molécula de água, ela tende a ser mais efetiva para romper, né, a ligação, no caso de um sal, né, do cátion e do ânion. Tá bom, pessoal? Tem que tomar cuidado com essa definição, porque se ela é inversa, né, para o caso ali do exemplo que eu dei para vocês, é porque reações paralelas podem estar acontecendo pela influência da temperatura, tá bom? Então a gente está considerando um sistema que seja estável em água, tá certo? Ele tem uma certa estabilidade em água. Aí as reações paralelas podem ser até uma reação de hidrólise. Ela pode até precipitar compostos químicos, né, que contém o sulfato de sério, por exemplo, mas com água coordenada ali, com água fazendo parte da estrutura do sólido, tá bom? Isso é muito interessante, a gente vai ver isso aí lá em Físico-Química, tá bom? E quais são, né, os termos-chave aqui para a gente memorizar? Que seria a solubilidade, né, que é a quantidade de uma substância que se dissolve no solvente, e essa parte de energia cinética, né, relacionada então ao aumento da temperatura. Lembrando também, né, que essa energia cinética ela está relacionada com a massa, né, um fator que é metade da massa vezes a velocidade ao quadrado, pessoal. Isso é muito importante. Lembra do mv quadrado, né, sobre 2, e ele está relacionado depois, a gente consegue relacionar isso com a energia cinética média, né, das moléculas no sistema. E um ponto que eu acho importante, que é muito pouco discutido ainda na literatura, e que tem artigos científicos ainda sendo publicados para tentar explicar esse fenômeno, é o caso, né, da solubilidade, que em alguns casos vocês vão ouvir como solubilidade retrógrada ou inversa, tá bom? Isso aqui, pessoal, esse termo aqui, ele é utilizado principalmente no meio acadêmico, no meio mais científico, de pesquisa. Vocês não encontram isso muito na literatura, mas é um termo que já vem aparecendo frequentemente, né? Estudar a origem dessa solubilidade retrógrada ou dessa solubilidade inversa, né, por causa do efeito da temperatura. Um exemplo muito bom é o sulfato de sério. Então, agora, como um exercício para vocês, ou como para vocês procurarem outros compostos que possuem, né, essa mesma característica, tá certo? Então, vão até o livro de Físico-Química e vão até, principalmente o handbook de Físico-Química,
olhem lá os valores da solubilidade em diferentes temperaturas e tentem fazer um exercício, uma pesquisa, né, dos vários compostos que têm essa propriedade inversa, tá certo, da solubilidade. A pergunta que eu faço para vocês é: será que existe um padrão entre eles? Ou seja, será que esses compostos têm alguma semelhança? Será que eles interagem diferentemente com a água? Enfim, eu acho que são questões ainda em aberto, né? São questões que ainda a gente pode fazer e utilizar como base de pesquisa aí na área de química, tá bom? E tenha em mente que se vocês quiserem aumentar a solubilidade para a maioria dos compostos químicos, né? Por exemplo, como eu mostrei para vocês no caso da sacarose, né, do açúcar e da maioria dos sais, né, vocês aumentando a temperatura, vocês aumentam a solubilidade, tá bom? Então, até a próxima aula e vamos tentar fazer esse exercício mental aqui, essa pesquisa no handbook de Físico-Química. Até mais, pessoal!